Sabe, o mundo da liderança hoje em dia é uma confusão, né? Parece que tem conselho para tudo, e muitas vezes eles se contradizem. De um lado, tem aquela pressão para ser super analítico, estratégico, focado em dados. Do outro, a gente ouve que o líder precisa ser empático, ter intuição. Então, como é que um líder moderno junta essas duas coisas? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente é o tempo todo empurrado para escolher um lado. Ou foco nas métricas, nos resultados, ou foco nas pessoas, na cultura. É tipo a lógica fria contra a conexão humana. Mas e se essa pergunta já estiver errada desde o começo? Olha só que interessante essa imagem, como ela mostra bem essa divisão. De um lado, a gente tem frases que são pura conexão, tipo, tô aqui para ouvir ou eu confio em você. Do outro lado, a gente vê ferramentas de estratégia pura, como a matriz de Eisenhower, a análise SWOT. Parecem dois universos que simplesmente não se conversam. E isso nos leva direto para o que a gente pode chamar de o paradoxo da liderança. Essa tensão que não acaba nunca entre as demandas do negócio, a estratégia e a necessidade básica de conexão humana. A maioria dos conselhos por aí força a gente a olhar para um lado ou para o outro, mas a liderança de verdade, a moderna, acontece bem no meio, na intersecção dessas duas coisas. Então, a grande virada de chave é essa aqui. A abordagem mais eficaz não é uma escolha, é uma integração. A questão não é ser analítico ou ser empático, é sobre ser os dois, de uma forma inteligente, conectada. Os melhores líderes não vivem nos extremos de jeito nenhum, eles operam a partir de uma síntese. E essa síntese, essa união, pode ser organizada num modelo bem claro. Um modelo que se baseia em 3 pilares fundamentais que, quando estão juntos, formam o verdadeiro manual do líder moderno. E os pilares são estes. Primeiro, a percepção humana, que é a base de tudo. Segundo, a acuidade estratégica, que dá a direção, o norte. E terceiro, a alavancagem tecnológica, que multiplica o nosso impacto. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar pelo alicerce de tudo, a conexão humana. Olha, antes de qualquer estratégia, de qualquer ferramenta, liderança é sobre gente. É sobre entender, inspirar, construir confiança. Sem isso bem firme, os outros dois pilares simplesmente não param em pé. Esse diagrama, o hexágono dos relacionamentos, é perfeito para a gente entender isso na prática. Ele mostra que conexão não é uma coisa vaga, abstrata, é o resultado de 6 componentes bem concretos: confiança, respeito, comunicação, empatia, suporte e valores que todo mundo compartilha. É trabalhando nesses 6 pontos que se constrói um relacionamento de verdade, sólido e produtivo. E como é que a gente bota isso em prática? Com a nossa linguagem do dia a dia. Frases simples, como: o que eu posso fazer para ajudar? Mostra um suporte. A sua opinião é importante. Valoriza a pessoa. Eu confio em você. Dá autonomia. Isso aqui não é só um monte de palavras bonitas. São ferramentas de construção para fortalecer cada lado daquele hexágono. Certo. Agora, com a base da conexão humana bem firme, a gente precisa de uma direção. E aí que entra o segundo pilar, o pensamento estratégico. É a nossa capacidade de cortar o ruído, de enxergar o todo e tomar decisões inteligentes. E olha, pensamento estratégico também não é nenhum dom místico, não. É um conjunto de habilidades que podem sim ser desenvolvidas. Aqui a gente vê os 7 poderes mentais de um estrategista, como pensar a longo prazo, ter a capacidade de síntese para ligar os pontos e, claro, a resolução de problemas para ir direto na causa raiz das coisas. Uma ferramenta que é incrivelmente simples para desenvolver essa habilidade de resolver problemas é a técnica dos 5 porquês. Funciona assim. Em vez de ficar só apagando incêndio, tratando o sintoma, você define um problema e pergunta por quê várias vezes, umas 5 vezes, até chegar na origem de tudo. É um jeito de pegar um conceito abstrato, como estratégia, e transformar numa ação bem prática. E, finalmente, a gente chega no terceiro pilar, que é o grande multiplicador de força da nossa era, a tecnologia. Ferramentas como a inteligência artificial podem ampliar a nossa capacidade de um jeito absurdo, mas só se a gente souber usar de forma inteligente. Essa matriz de delegação para IA aqui é uma ferramenta genial. Ela ajuda a gente a decidir o que delegar para a tecnologia. É só cruzar a importância estratégica de uma tarefa com o impacto humano dela. Tarefas de baixa importância e baixo impacto humano, tipo agendar reunião, podem ser automatizadas sem medo. Agora, tarefas de alto impacto humano, como dar um feedback importante ou resolver um conflito,
Essas precisam ser lideradas por gente. A tecnologia ajuda a gente a ter mais informação, mas quem lidera é o ser humano. Ok, então parece que temos o modelo. Os 3 pilares que unificam o manual do líder moderno: percepção humana, acuidade estratégica e alavancagem tecnológica. Parece completo, não parece? A pergunta que vem naturalmente agora é: tá bom, mas por onde eu começo? O que vem primeiro? A conexão com as pessoas, o domínio da estratégia ou aprender a usar as novas tecnologias? E aqui vem a descoberta mais fascinante. A resposta é: nenhum deles. Sabe por quê? Porque a base para todos esses 3 pilares não é externa, é interna. Ela está no que a neurociência chama de funções executivas, que é a nossa capacidade de se autogerenciar, de se autorregular. É uma espécie de escada invisível que a gente precisa subir antes de qualquer outra coisa. Pensa comigo nos degraus dessa escada. Resolver problemas, gerenciar as próprias emoções, praticar a escuta ativa, ter um pensamento flexível, saber planejar. Faz todo sentido, não faz? Esses são os pré-requisitos para os 3 pilares que a gente viu. Não tem como ter acuidade estratégica sem saber resolver problemas. Não existe conexão humana sem escuta ativa e gestão emocional. Todo aquele modelo de liderança externa desmorona se essa base interna não for sólida. Então, a mensagem final é essa. Para se desenvolver como líder, o primeiro passo não é ler mais um livro de estratégia ou fazer outro curso sobre IA. O verdadeiro ponto de partida é olhar para dentro e identificar qual é o próximo degrau na sua própria escada de funções executivas. É melhorar a escuta? É gerenciar melhor o estresse? É se planejar com mais clareza? Essa é a verdadeira jornada. E a pergunta que fica é: qual vai ser seu primeiro passo?